Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que tem nos abençoado, inclusive com a bênção do casamento, com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele, em amor. Amados, amadas, amigos e amigas, irmãos e irmãs, para esta celebração, para este banquete de amor, e por que não dizer, para este culto ao amor. Angélica e Ricardo estão aqui para invocar a bênção de Deus. A cerimônia oficial já se deu, mas eles estão aqui presentes para invocar a presença de Deus sobre o casamento, mais uma vez eu repito, e firmar esses votos diante da igreja que sois vós, Igreja de Cristo Jesus, Igreja Viva, Templo Vivo que sois vós. Vocês podeis aceitar e nós iniciaremos então essa celebração de amor, esse banquete de amor. Podeis assentar todos. O texto que nós vamos usar para este momento encontra-se no livro de Gênesis, no capítulo 2, verso 24, e também usaremos o texto de 1 Coríntios, capítulo 13. Me encantou, porque tocou, se não bastasse uma confirmação de que era isso que Deus queria para este momento. E o texto de Gênesis, capítulo 2, verso 24 e 25, diz assim: portanto, todo homem deve deixar pai e mãe e unir-se à sua mulher, e ambos se tornarão uma só carne. E o verso 25 diz assim: e estavam os dois nus, homem e mulher, e não se envergonhavam um do outro. Para iniciarmos este banquete, este casamento, eu quero dizer de antemão, e acho que é um imperativo, a intimidade tem que haver entre vocês. Intimidade tem que haver. Agora, deixar pai e mãe, unir-se à sua mulher e tornarem-se uma só carne. Tremendo isso, né? E o livro, eu também disse que usaria o texto do apóstolo Paulo, carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, foi o que tocou, diz assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que sou, como o sino que tino. Ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, se não tivesse amor, nada seria. Ainda que distribuísse toda a minha fortuna, eu sendo muito rico, para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Aí o apóstolo Paulo ele diz assim: por quê? E se fizermos um jogo intelectual, ao invés de o amor você colocar você, Angélica colocar eu, Ricardo colocar a palavra eu, então ficaria assim, porque o amor, porque o Ricardo, porque a Angélica é paciente, e tem que ter paciência no casamento, muita paciência, mas Deus dá estratégia para tudo, ele é fiel, ele é tremendo. O amor é paciente, é benigno ou bondoso, o amor é sofredor ou bondoso, benigno, o amor não inveja, o amor não se vangloria, o amor não se ensoberbece, o amor não se porta com leviandade, não se porta inconvenientemente, o amor não se irrita,
Eu não me irrito, eu, Ricardo, não me irrito, eu, Angélica, não me irrito. O amor não se irrita, o amor não suspeita mal. O amor não suspeita mal. Olha que tremendo. Porque havendo, ele diz assim, porque havendo profecias, cessarão. Havendo palavras, acabarão. E havendo ciência, passará. Pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vir o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Aí ele diz assim, quando eu era menino, falava como menino, raciocinava como menino, pensava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, logo que cheguei a ser mulher, acabei com as coisas de menino, né? Acabei com as coisas de menino. Agora vemos em espelho, de maneira obscura. Então verei face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, e se toda a igreja, se todos vós sois igreja de Cristo, se todos quiserem repetir comigo, são 13 versículos, o capítulo 13 versículos, ele finaliza o texto no verso 13 dizendo, vou pegar aqui a Bíblia, então ele termina dizendo assim, agora permaneçam esses três. Quem quiser repetir, a fé, a esperança e o amor. Mas o maior desses é o amor. Sim, o amor ele é imorredouro. O amor é tremendo. Precisa ver na vida de vocês. Precisa ver nas nossas vidas. Precisamos ter amor uns para com os outros, né? É o que Deus quer de nós. É interessante esse texto. Aliás, os dois textos são muito interessantes por causa do imperativo, deixar unir-se e se tornar uma só carne. É um imperativo, é uma proposta do próprio Deus. O casamento ele não é uma instituição humana, nasceu no coração de Deus. Quero deixar bem claro que o casamento nasceu no coração de Deus. Esse momento nasceu no coração de Deus. E eu, quando iniciei aqui esta fala, eu disse, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus, e nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Esse Deus que eu estou falando a vocês, que eu estou falando à igreja de Cristo Jesus, que sois todos vós, é um Deus que conhecia cada pessoa que hoje aqui está, sabia, Ricardo? Ele conhecia a Angélica e já tinha planejado ela para parceira, para ser sua parceira. E o mesmo não é diferente. Esse Deus que nós servimos, ele tinha planejado o Ricardo para ser o seu parceiro. Amém? Então eu vou ler algumas coisas rápidas que eu escrevi. Se eu fosse dar um título a esse momento, eu diria assim, é rápido mesmo. Eu diria que essa cerimônia, por exemplo, seria a matemática do casamento. E eu escrevi assim, ó, Ricardo e Angélica. O casamento tem suas leis, os seus princípios. Ele não é uma relação regida por ciências exatas, mas tem muito de matemática no casamento. As 4 operações matemáticas. E vamos iniciar falando da subtração. Quando começa esse processo de subtrair? É quando vocês saem da casa de vocês e se unem um ao outro. Então essa é a subtração. O deixar pai e mãe, esse imperativo, é tremendo, porque é o momento que vocês batem asas do ninho de vocês para montar uma família. E os pais têm que ver este momento com muita graça, porque há pais que de repente, por conta de amar os seus filhos, e é uma perda, de repente, quer dizer, não é uma perda, é um ganho, porque a família da Angélica ganhou você, e a tua família ganhou a Angélica.
mas por estarem separados daqui para frente, porque vocês vão constituir uma família. Esse primeiro momento gera uma dor no coração dos pais. Eu tenho certeza que se os pais estiverem aqui, acho que confirmarão isso, ou não? Está dolorido o coração, não está? Mas é a matemática do casamento. E depois eu marquei aqui, eu achei interessante, eu falei para você que eu ia escrever detalhes de casamento. E na medida que eu ia escrevendo, eu ia achando muita graça, te confesso, porque foi um insight, uma inspiração que creio Deus ter me dado, até para este momento que vocês, conheço a Angélica há pouco tempo, mas aprendi a amá-la gratuitamente, de verdade. Uma menina carismática, o Ricardo um homem de fé, é tanto que no convite eu gostei daquela fraseologia primeira lá em cima, né? Essa união aí é um ato de fé, e foi o que eu entendi. Então, estou feliz por estar aqui, mas eu vou falar agora da adição. O homem, depois de deixar o pai e mãe e unir-se à sua mulher, foi o que Deus estabeleceu, é a soma, é a união dos dois. Essa união, conforme Deus planejou, ela é indissolúvel. Ela é indissolúvel. Casamentos acontecem, casais que se separam, não é o que nós queremos para vocês. E eu, como ministro de Deus, eu profetizo isso na vida de vocês, que essa união de vocês é indissolúvel. Amém. Ok? Vocês recebem essa profecia? E a partir deste momento, tudo em vocês vai mudar. O que você não alcançou até hoje, a partir desse momento, juntos, vocês alcançaram o objetivo de vocês. É também aqui, essa adição é a união física. O homem e a mulher tornam-se uma só carne. Vale salientar, eu estou repetindo porque é o que eu quero que vocês se amem muito. Desejo isso para vocês, muito amor. Então, na criação, é interessante que na criação Deus criou Adão, e de Adão, Eva. Então, de um ele fez dois. Mas no casamento, olha que matemática gostosa essa de Deus. Já no casamento, de dois, ele faz um. Então, daí cai por terra a vergonha, cai por terra os embaraços daqui para frente. Vocês dois são um, vocês vão falar a mesma língua, estarão em todos os momentos interagindo. E daqui para frente, Ricardo e Angélica, é buscar, Ricardo, buscar na Angélica a sua inspiração, e a Angélica buscar no Ricardo a sua inspiração. Isso é a adição. E depois da adição, vem a multiplicação. É quando vem os filhos. O salmista, no Salmo 128, ele diz que os filhos são a herança do Senhor. E o fruto do ventre é galardão de Deus, então é um presente. Além, então, o casamento que passou pela subtração e adição, ele é completo em si. Mas Deus ainda abençoa com a multiplicação, que é quando vem os filhos. Então, como eu falei e repito, os filhos são a herança do Senhor, é o fruto do ventre. Quando vir, vai ser uma alegria que encherá não só a sua casa, mas a casa dos avós. E é certo que os avós vão esperar por este momento ansiosamente, ou não? Amém, isso aí. Então, meus amados, depois da multiplicação, que é o filho, que são os filhos, em quarto lugar nós vamos terminar com a divisão. Então é assim, no casamento, nos comportamos assim em casa, de verdade. E por isso eu proponho, essa é a minha proposta nessa noite. No casamento, Angélica e Ricardo, não se deve acumular coisas, acumular experiências, mas deve-se repartir, deve-se compartilhar. O marido, no caso do Ricardo, nunca deverá dizer: isso é meu, isso é o que fiz, isso vai ser assim. E nem você, no entanto, vai poder dizer isso. Isso é meu, eu é que fiz, eu é que elaborei. Então,
Engraçado que na matemática, a única diferença é que na matemática, quando você tira, você fica com um saldo menor. Não é isso? Na matemática, não precisa ser expert para saber que quando você tira, seu saldo é menor. Vai no banco, saca lá o que lá há, parte, o resultado vai ficar com um saldo menor. Mas no casamento, quando você dá, quando você compartilha, você ganha, vocês ganham. Então, Angélica e Ricardo, eu quero que haja multiplicação, que através da divisão de amor, de carinho, de afeto, vocês ganhem, acrescente no relacionamento. Então, para concluir, eu digo para vocês assim, é preciso deixar para se unir. É preciso unir para se multiplicar. É preciso dividir para continuar crescendo. Ter saldos maiores. E eu acredito que nada impede este momento de repente vocês fazerem os votos. Podemos fazer os votos, assim sendo, depois de tudo que ouviram, a concordância, claro, inclusive de todos, dos pais. Então, Angélica e Ricardo, esse é um momento sublime, que nós vamos fechar este momento com chave de ouro, diríamos. E eu quero que você, olhando para a Angélica, embora temos dois, se tivesse um microfone só, você prefere? Então tragam as alianças. As alianças das crianças, né? Elas são as floristas, eu acho.